A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, de todo o Brasil. Está começando mais um programa Voz do Pastor pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Frio, Está frio no Rio Grande do Sul. O sol botou o seu rosto, mas o frio continua. Nós estamos, graças a Deus, agradecendo a Deus por tudo, porque Deus tem nos abençoado e tem nos concedido dias de paz, de alegria e de gozo na face dessa terra. Também dizendo, meus irmãos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Pastor Raimundo Cleni, lá no canal do YouTube, e compartilhando também os nossos programas e a nossa programação. Você que ainda não tem o link da nossa rádio, Cristo Vive FM, da cidade de Osório, nos peça que nós enviaremos com todo prazer para o seu celular. E todos os dias, de segunda a sexta-feira, com a permissão de Deus, estamos adiantando no ar com o programa A Voz do Pastor, ministrando junto com os nossos irmãos uma palavra, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Dando um alô também para os meus companheiros, amigos, nosso evangelista Valdir Roxo, presbítero irmão Alex e demais companheiros e irmãos, dizendo que hoje à noite estaremos novamente na mata, orando a Deus. Confirme ali a nossa presença, Estaremos ali no meio da mata, mesmo no frio, buscando a Deus em prol das nossas vidas, da nossa nação e também das pessoas necessitadas. Estaremos orando, envie o teu nome, da tua família, e nós estaremos orando por você, meu irmão e minha irmã. Vamos então já de imediato adentrarmos dentro da palavra do Senhor, Vamos falar aqui de alguém, de alguém escolhido por Jesus, após ele ter sido arrebatado, após ele já estar nos céus. Um homem que também foi conhecido de Jesus no tempo em que Jesus esteve na terra, que se chamava Saulo. Saulo de Tarso. É porque ele era morador de Tarso, O nome dele era Saulo de Tarso. E nós vamos olhar no capítulo 9, vamos fazer uma leitura bíblica para ver de imediato, muitas vezes, como as pessoas se enganam, Porque Jesus, ele olha, ele escolhe quem ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer, porque ele é poderoso para transformar a vida. E nós vimos aqui como título no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, palavra bem conhecida aí dos nossos irmãos, a conversão de Saulo. E o que eu fico imaginando que muitas vezes, nos dias em que estamos vivendo e até nos dias passados, as pessoas parece que não entendiam o chamado que Jesus tinha para com as pessoas. Quer dizer, Jesus curava, libertava, transformava vidas. E aí, depois dessas vidas transformadas, eles queriam ser tão santos que esqueciam, muitas vezes, de ganhar outras almas para o Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu, com a conversão de Saulo. Mas Jesus sabia quem seria ele antes e quem seria depois. Então Deus sabe quem você é. Ele sabe bem antes de você nascer que viria uma pessoa nascer na face da terra que faria diferença. Então ele já sabe, ele já sabia que um dia Saulo seria escolhido e chamado para o ministério. Mas os homens muitas vezes não entendem este chamado de Jesus. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse, quer dizer, caso encontrasse
alguns que eram do caminho. Naquele tempo, os cristãos eram chamados os do caminho. Que caminho? Que andavam no caminho do Senhor. Que andavam no caminho certo. Então ele pediu carta, né, para os sacerdotes. Olha, me dá carta, que eu quero ir até Damasco, e aqueles que eu encontrar, que se dizem ser do caminho, tanto homens como mulheres, eu vou levar acorrentados, presos para Jerusalém. Diz assim a Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia Sagrada. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Este era o propósito. Este era o plano de Saulo de Tarso. E a Bíblia diz, né, que enganoso é o coração do homem. Ali o coração de Saulo de Tarso estava totalmente enganado, porque ele já tinha entrado muitas vezes, em Damasco, já tinha açoitado pessoas, já tinha batido nas pessoas, já tinha levado preso e já estava bem acostumadinho. E é assim mesmo que acontece com muitas pessoas que às vezes estão acostumadas a perseguir os cristãos, a perseguir os crentes, e eles vão fazendo. E Jesus vai dando tempo, Jesus vai dando oportunidade, vai deixando. Chega uma hora que eles, basta, chega. E Jesus, então, naquele exato momento, ele estava observando a Saulo de Tarso. É escorajoso, hein? É escorajoso, né? Já bateste nos meus filhos, já perseguiste meus filhos, já entraste muitas vezes nas sinagogas, né? Hein, Saulo? Tem problema nenhum. E nesta vez tu estás indo para fazer a mesma coisa. Ô Saulo, só que nesta vez vai ser diferente. Nesta vez tu não vai se encontrar com aqueles que se dizem do caminho. Nesta vez tu vai te encontrar comigo. Eu tenho um acerto de conta contigo. Tenho que conversar contigo. Nem passava pela cabeça de Saulo. Talvez no seu pensamento, ele pensava, eu já estou acostumado, tenho meu exército de soldado, eu sou cidadão romano, e esses que se dizem aí do caminho, que são crentes, seguidores de Jesus, nós vamos mais uma vez terminar com eles. E é assim que está acontecendo na face da terra. Até com o governo brasileiro, eles vão indo, eles vão indo, eles vão indo, e Deus vai dando oportunidade até o ponto que o Senhor chega. E chegou o dia de Saulo, e também vai chegar o dia do Brasil. Vocês podem ficar cientes de que o dia dos algozes brasileiros vai chegar. Está bem pertinho. É só nós descansar um pouquinho. E aí diz a Bíblia Sagrada, no versículo 3. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Que luz é esta? Que luz é esta que brilhou? Foi o Senhor Jesus. Estás indo para onde, Saulo de Tarso? Assim Deus manda dizer para algumas pessoas. Para onde é que você está pensando em ir, hein? Para onde você vai, meu irmão? Para onde você vai, minha irmã? Será que o teu coração não está te enganando? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, amados irmãos e irmãs, ai daqueles que perseguem a Igreja de Cristo. A Bíblia diz que a Igreja de Cristo ela é a menina dos seus olhos. Ele tem um amor muito grande. Talvez algumas pessoas da época poderiam dizer: eita, soldado valente, vai, Saulo de Tarso. Talvez os judeus diziam assim, tem que terminar mesmo, tem que acabar com os crentes, né? Muitos diziam naquela época. Muitos diziam. Isso aí surgiram. Eles estão crendo em alguém que já morreu. Os soldados aí ultrapassaram, mataram ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para cada um de vocês.
Quando Jesus tem um plano na vida de uma pessoa, não importa o que a pessoa está fazendo ou o que a pessoa intenta em fazer. Quando ele tem um plano na vida de uma pessoa, ele frustra todos os projetos que aquela pessoa tinha maquinado em seu coração e na sua mente. E aí eu volto a dizer, Saulo de Tarso estava acostumado a fazer, e tem pessoas que também estão acostumadas a fazer a mesma coisa. Só que vai chegar um dia que elas vão ter que se encontrar com Cristo, com o Mestre. E foi isso que aconteceu, né? E aí diz a Bíblia no versículo 5, que ele perguntou. Quem perguntou? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Quem persegue a igreja de Jesus não persegue o próprio Jesus. Quem persegue você, minha irmã, quem persegue você, meu irmão, está perseguindo o próprio Jesus. Seja bem-vinda aí, minha irmã Mari, né? Mari Dávila, Deus abençoe, Deus lhe dê vitória, Deus dê graça para você e sua família. Nossa missionária irmã Márcia, demais irmãos que estão nos acompanhando nessa live. Às vezes as pessoas são teus vizinhos, às vezes são parentes, eles começam aquela perseguição. É perseguição de um lado, é calúnia do outro lado, é mentira do outro lado, e assim eles vão indo. Mas deixa estar. Se você é um escolhido ou uma escolhida de Deus, você pode ficar descansado que as pessoas se levantaram com a pessoa errada. Abraço aí, Pai do Senhor, Deus abençoe aí, irmã Simone, tramando aí, Deus abençoe você aí e sua família, irmã Sandra Meregali, Deus abençoe todos vocês aí que estão nos acompanhando nessa live. Irmãos, perseguir um crente, perseguir o escolhido de Deus é procurar bronca com o próprio Jesus. Saulo de Tarso acostumadinho, me dá carta aí, sacerdote, eu já estou acostumado ali, e eu vou encontrar esses crentes aí pelo caminho e eu vou exterminar com eles, vou levar preso para Jerusalém. Pode ficar descansado. Então, ele já estava acostumado a fazer esta, só que um dia terminou essa história. Ele vai indo, diz a Bíblia Sagrada que ele vai indo, né? Ele vai indo. Vai indo até a cidade de Damasco para fazer o que ele fazia. E de repente, né? E de repente, brilhou uma luz. Diz a Bíblia, brilhou uma luz. Diz a Bíblia assim, ó. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu irmão, minha irmã, Deus manda dizer para você, tem gente comprando a parada errada. Saulo estava guerreando contra a igreja pensando que era contra a igreja. Tem pessoa guerreando contra a tua vida pensando que está guerreando contra a tua vida. Eles estão guerreando contra o próprio Senhor Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas ele ouviu a voz e disse, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegue. Os meus filhos, as minhas filhas, que tu estás perseguindo, estás enganado, Saulo de Tarso. E Deus manda dizer para alguém que está do outro lado aí, esta perseguição vai acabar e tu vai ver o que vai acontecer com os teus adversários. Tu vai ver o que vai acontecer com aqueles que se levantam contra a tua vida, e eu estou sentindo a presença dele e a glória dele aqui neste lugar, porque tem pessoa do outro lado que tem sofrido tanto, que já pensou em tirar sua própria vida e diz assim, basta, para mim não adianta, eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer, você nasceu com um projeto que Deus tem para com a tua vida, e aqueles que se levantarem contra a tua vida estão se levantando contra Jesus. E aí nós vamos para o versículo subsequente que diz assim a Bíblia Sagrada. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Deixa de ficar aí prostrado, Saulo.
Onde te dirão o que deve, o que convém fazer? Ô Saulo, tu até agora vinha tão valente, inspirado com teus cavaleiros, com teu exército, né? Pensando que tu ias entrar, em Damasco novamente, açoitar os meus filhos e levar preso. E assim Deus manda dizer para algumas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. E tem pessoa que está tão acostumado já a te prejudicar, a falar mal de ti, a te perseguir, que vai tentar fazer mais uma vez, só que vai cair da cavalgadura. Assim como Saulo caiu. E Jesus disse, olha, a partir de hoje terminou esse teu negócio de perseguição, rapaz. Um homem caído no chão e cego, diz a Bíblia que quando ele caiu da sua cavalgadura no chão, ele ficou cego. E aonde é que agora adianta a coragem de um cego se ele não vê e não enxerga nada? Tem que ser carregado pela mão. É assim que Deus manda dizer para você. Tem pessoa que já se levantou e está se levantando contra a tua vida, que vai ter que ser carregado pela mão dos outros para aprender que Deus é Deus, que Deus é poderoso. Não adianta se levantar contra um servo ou contra o servo do Senhor. Não adianta, irmão. É se levantar contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz para Saulo, ei, Saulo, tá ceguinho agora, é? Mas não tem problema, fica tranquilo. Levanta do chão, diz Jesus. Levanta do chão, versículo 6. Mas levanta-te, entra na cidade aonde te dirão o que tu deve fazer. Diz a Bíblia no versículo 7. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Aleluia. Quando Deus fala, quando Jesus fala, até os ímpios ouvem, mas não entende, não sabe, não compreende. E diz a Bíblia que eles ficaram aterrorizados, emudecidos, porque eles nunca até então tinham ouvido uma voz daquela maneira, daquele jeito, principalmente vendo seu chefe caído ao chão da sua cavalgadura, cego. E é assim que Deus vai fazer com aqueles que se levantam contra a tua vida. E é assim que Deus vai fazer com aqueles que estão acostumados a te prejudicar. Deus manda te dizer nesse dia, pode ficar descansado, pode ficar descansada. Chegará um dia, chegará uma hora, que aqueles que estão acostumados a te prejudicar, falar mal de ti, se levantar contra ti, eles vão cair por terra. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Aí diz a Bíblia Sagrada no versículo 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. Que coisa triste, né? E eu pergunto, cadê a valentia? Cadê a valentia de Saulo de Tarso? Cadê a valentia daqueles que se diziam que amontavam nas suas cavalgaduras e adentravam Damasco adentro, perseguindo-os do caminho? Os filhos de Deus. Deixa eles te perseguir, meu irmão. Deixa eles te perseguir, minha irmã. Mas vai chegar uma hora que Jesus vai derrubar eles da cavalgadura. Do quê? Do seu pedestal, do seu orgulho, da sua vaidade. Tem pessoas que pensam que pode fazer tudo o que quer contra mim e contra a tua vida. Mas chegará uma hora que papai vai ter um encontro e vai dizer que estás tão acostumadinho a prejudicar os meus filhos que eu vou fazer agora tu descer agora. Vou fazer tu ficar cego ou tu ficar cega para aprender que eu ainda faço e eu ainda tenho poder e continuo fazendo porque o meu pai me deu autoridade. Vamos para o versículo 9, que diz a Bíblia Sagrada. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Oh, Jesus! Você imagina como não estava a cara de Saulo de Tarso. Cego. Sem poder fazer nada. E os seus companheiros na volta dele. E agora? Tá cego o nosso capitão aí, que nós estamos acostumados a entrar pelas sinagogas dos crentes aí, prender, mas agora tá cego o nosso chefe? Cego não pode fazer nada, tem que ser guiado pela mão. E aí diz a Bíblia Sagrada que ele ficou 3 dias sem comer e nada bebeu, jejuando.
Ué, Saulo, tu era crente para jejuar, Saulo? Tu teve que virar crente na marra, rapaz, para aprender. Tem gente, meus irmãos, que vai ter que jejuar. Tem gente que vai ter que aprender. Tem gente que vai ter que ficar cego, cair da sua cavalgadura para aprender que com crente não se mexe. Com servo e com serva de Deus, olha, tem que tomar muito cuidado. Assim é ele, né? Assim é ele, Saulo de Tarso, com seu exército, com a carta na mão. Mas de repente a carta já não tinha mais validade. De repente creio que a sua cavalgadura ficou ali também esperando, né? O seu dono a montar, para montaria, né? Que o cavalo era o que eles usavam na época, mas o seu dono estava cego. Aí diz a Bíblia Sagrada, olha, irmãos, você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, mas tem coisas que muitas vezes Deus renova tanto a nossa mente e a sua palavra, que nós vamos ver em alguns versículos subsequentes aqui, essa história tão maravilhosa, tão gloriosa, que é a história de um homem perseguidor, e de perseguidor ele vai ser perseguido. E aí diz a Bíblia aqui no versículo 10, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, qual é o Senhor? Disse-lhe Jesus. Jesus dá uma revelação e fala com ele. Dá uma visão para Ananias. E diz para Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui, Senhor. Eu sei, Ananias, que tu estás aí, senão eu não tinha falado contigo. Eu sei que tu ia ouvir a minha voz, Ananias, mas eu tenho uma incumbência para ti, Ananias. Eu tenho algo para que você faça para mim aí na terra, Ananias. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, quer dizer, levanta, e vai à rua direita, e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos do céu, quando eu li essa palavra de manhã de novo, já li muitas vezes, mas jamais vi coisa igual. Um ímpio, um perseguidor, queria perseguir a igreja do Senhor Jesus, que ia entrar na cidade de Damasco para prender os crentes, cai da cavalgadura, Jesus fala com ele fica cego, 3 dias de jejum e sem tomar água, jejum completo, e de repente, sabe quem está orando? Saulo. O que é, Jesus? Quem está orando? Saulo. Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua direita, Ananias. Na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Tem gente que Deus tem que derramar da sua misericórdia. Tem gente orgulhosa que papai tem que fazer cair da cavalgadura, do orgulho, da vaidade, da soberba, para eles orar, para eles buscar a Deus. Quem estava orando? Saulo de Tarso. 3 dias cego, 3 dias sem comer, 3 dias sem tomar água, estava orando. Mas pedindo o quê? Para quem é que ele estava pedindo? Para Jesus. Porque Jesus disse para ele, sabe quem é que tu estás perseguindo, Saulo de Tarso? Estás perseguindo a mim. Não é os meus filhos. Mas Saulo já ouvia falar de Jesus. Diz a Bíblia lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos que ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava lá com seus cavalos, com seus cavaleiros, com seus exércitos, com seus soldados naquela época em que Estevão foi apedrejado, e diz que ele teve o consentimento dele. Pensa na ruindade daquele homem. Mas Jesus disse assim, nós vamos ter um encontro e uma conversa. Eu preciso de me encontrar com esse homem, porque esta coragem dele, essa coragem que ele tem agora, vai servir como meu bom obreiro.
Sabe aquelas pessoas ruins? Sabe aquelas pessoas que não valem nada para você? Sabe aquelas pessoas que você não quer ver nem pintado de ouro? É aquelas mesmo que Deus quer usar. É aquelas que Deus vai fazer cair da cavalgadura. É aquelas que Deus vai fazer tropeçar no caminho. É aquelas que Deus vai permitir ficar cego, jejuar e orar. Porque eu vejo aqui, quando a Bíblia diz que Paulo está orando, eu creio que ele está dizendo assim, a Bíblia não diz, Jesus, jamais eu sabia, jamais eu imaginaria que eu iria passar por este momento. Se é o Senhor que está falando comigo mesmo, que falou comigo, eu creio que ele dizia, me recobre as minhas vistas, que eu não vou mais perseguir a tua igreja. Faz com que eu possa ver novamente, Senhor, que eu quero entregar minha vida para ti. E diz a Bíblia Sagrada, no versículo 11, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito deste homem. Muitos males, aleluias, tem feito aos teus santos. Olha aí. O ímpio clamando a Jesus. O ímpio pedindo por misericórdia a Saulo de Tarso. E o discípulo de Jesus querendo explicar alguma coisa para Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor está enganado. O Senhor está bem certo de que me mandou a pessoa certa? Que eu vou orar pela pessoa certa? O Senhor não se enganou? O Senhor não sabe, Jesus, que esse homem muito tem afrontado os teus filhos, os teus santos? Que ele entrou quantas vezes ali açoitando, exterminando com esse negócio? Cala a boca aí, Ananias. Eu conheço a ti, conheço a Saulo desde que vocês nasceram. Tu faz o que eu te mando. Tem crente nos dias em que estamos vivendo que quer explicar a Bíblia para Jesus, quer pregar para Jesus. Aí dizia ele no versículo 14, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Na outra tradução diz assim, vai, o Ananias, para de ficar batendo com a língua nos dentes aí, Ananias. Ô, Ananias, faça tão somente o que eu te mando, rapaz. Tu não é meu servo, tu não é meu discípulo. Se é meu discípulo, tem que fazer o que eu mando. Quem tem autorização para dizer o que deve fazer sou eu. Tu tem que ser servo para servir. Deus manda dizer para você do outro lado. Tão somente obedece o que ele te manda fazer. Não questione Jesus, por amor de Deus. Não fiques questionando a Jesus. Faça o que ele te manda. Se ele te mandou fazer, faça. E aí diz, ô Ananias, vai e fazes da maneira com que eu te ordenei. Atos dos Apóstolos 9,15. Porque este é para mim um instrumento escolhido. E na outra tradução diz assim, vai porque este é para mim um vaso escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Antes era uma coisa. Antes Saulo fazia os filhos de Deus sofrer. Antes Saulo fazia os filhos de Deus padecer. Agora Jesus está dizendo para ele, o meu irmão Saulo de Tarso, eu vou trocar teu nome. Tu vai passar de perseguidor a perseguido. E tu vais ver agora, Paulo, quanto vai valer a pena sofrer pelo meu nome. Eu vou ter que ler mais alguns versículos,
para que você possa memorizar, para que você possa entender o grande amor que Jesus tem para com os pecadores. Não importa se é assassino, não importa se é prostituta, não importa se é ébrio, não importa se é ladrão, não importa. Quando Jesus tem uma obra para realizar na vida de uma pessoa, ele prepara o momento certo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O 17 diz assim, ó. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhe sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Meu Deus, olha aí. Mudou até a retórica. Mudou até o palavreado de Ananias, já chamou de irmão. Quando Jesus se encontra com alguém, quando Jesus tem um encontro com alguém, a coisa muda. Tem pessoas que ainda precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus para mudar a sua vida, para mudar o seu testemunho, para mudar a sua caminhada de fé. Tem pessoa que eu já sou crente há tantos anos, mas você nunca teve um encontro real com Jesus. Porque a pessoa que teve um encontro real com Jesus, a vida dela é mudada. A vida dela é outra. As pessoas vão olhar para ela e vão dizer, olha, eu te conheci antes e estou te conhecendo agora. Assim aconteceu com Saulo de Tarso. Olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu no versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-se sobre ele as mãos, porque obedeceu a Jesus, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Meu Deus, que conversão rápida. 3 dias de luta, 3 dias cego, 3 dias de oração, 3 dias de Jesus. Mas pastor, Paulo era crente antes? Não. Mas quando Jesus tem um encontro verdadeiramente com uma pessoa, quando ele escolhe verdadeiramente uma pessoa, se ele quiser, ele pode batizar na mesma hora. Porque ele é poderoso. Vou finalizar aqui porque as horas estão se indo, né? Então, leio de novo, né? Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi ser o quê? Batizado. Oh, glória! Conversão em 3 dias. Batismo com o Espírito Santo em 3 dias. E o batismo nas águas em 3 dias, só Jesus pode ordenar. Em 3 dias já não é mais Saulo de Tarso. Em 3 dias após o encontro com Jesus, ele se chamou Irmão Paulo. E Deus manda dizer para você neste dia e nesta hora, tem gente que te perseguiu, tem gente que te persegue. Jesus vai fazer uma obra tão grande na vida desse perseguidor ou dessa perseguidora, que você vai dizer, não é possível. Eu jamais imaginaria que Deus tinha um propósito e um projeto na vida dessa pessoa. É assim mesmo. E aí diz a Bíblia Sagrada, tu vais ver, Paulo, tu vai ver, Saulo de Tarso, o quanto vai valer a pena sofrer por amor do meu nome. E de perseguidor, ele virou-se perseguido. Diz a Bíblia Sagrada, vou finalizar por aqui. Vou finalizar. E o 19 diz assim, ó. E depois de ter se alimentado, estava com fome, coitadinho, né? Você está com fome também de se alimentar da palavra, meu irmão? Está com fome, minha irmã? Quanto tempo você está de jejum? Que não recebeu mais uma visita de Jesus, não recebeu mais uma visita do Espírito Santo. Pastor, eu precisava de ter um encontro novamente com Jesus, eu precisava de ser renovada novamente, Hoje chegou o teu dia de ser renovado, de ser renovada. E no versículo 19 diz assim, ó, e depois de ter se alimentado,
sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora tu tem que ficar aí, Saulo, perto dos meus filhos, dos meus discípulos, aprender com ele, viu? Antes tu perseguia a igreja, agora tu vai ser perseguido como os meus discípulos têm sido perseguidos. Vai andar com eles, vai aprender a fazer a minha obra com eles. É assim que Deus manda dizer. E aí diz a Bíblia no versículo 20: e logo pregava nas sinagogas, e Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Olha o versículo 20, e logo em seguida ele já virou aí testemunha de Jesus, né? E logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus. De ti, Saulo. Quem sabe naquele momento ele pensava, como eu persegui em vão, como eu estava errado, como meu coração me enganou. Saulo de Tarso, agora é diferente. Agora, sabe? Agora tu vai ter que voltar lá. Tu sabe os sacerdotes que te davam as cartas para te vir perseguir a minha igreja? Os mesmos sacerdotes agora, sabe o que eles vão fazer? Vão mandar te prender, porque tu trocou de caminho, tu foi para o caminho certo, tu estavas no caminho errado. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã, que você é perseguido ou perseguida? Porque você está no caminho certo. Está fazendo aquilo que Jesus quer. Está fazendo a obra dele. Antes você dizia assim, eu antes quando estava no mundo parece que eu não tinha tanta luta, parece que eu não tinha tanta dificuldade. Aí depois que eu virei crente, que eu fui para a igreja, se levantou os infernos. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. E aí diz a Bíblia Sagrada, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados para os principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Oh, glória! Oh, aleluia! Que maravilha! Que maravilha quando um ímpio se converte! Que maravilha quando um perseguidor se converte! E Deus manda dizer para pessoas que estão nos ouvindo aqui, Deus vai converter perseguidores, traidores, Deus vai converter aqueles que a gente jamais imaginaria, para dar o testemunho com os olhos banhados de lágrimas, dizer assim, eu não sabia que Jesus é tão bom, eu não conhecia o evangelho verdadeiro, eu não conhecia a palavra de Deus. Tá chegando a hora de Deus pegar alguns Saulos de Tarso por aí e mostrar para eles que a luz vai brilhar na sua frente e que eles vão ficar cegos e vão ter que ser arrastados pelas mãos dos outros e levados, aleluia, a entender, a compreender que Jesus é o Cristo. E diz a Bíblia que depois Saulo andava, pregava nas sinagogas e dizia assim, olha, eu agora sou do caminho, eu não sou mais o perseguidor. Eu agora, Jesus, o que aconteceu contigo, Saulo? Eu ia para perseguir mais uma vez a igreja do Senhor e Jesus se encontrou comigo no caminho. Uma luz brilhou tão forte que eu caí da cavalgadura e fiquei cego. E agora, Saulo? E agora eu prego a Jesus, o vivo Nazareno. Eu agora tive um encontro com ele. Eu não sou mais aquele Saulo de Tarso. Eu agora sou Paulo. Ele me trocou até o meu nome. Deus manda dizer para você, ele vai trocar até teu nome. Ele já trocou teu nome, né? Você era um ímpio, uma ímpia, e agora você é servo e você é serva. Vamos orar? Vamos orar neste dia? Compartilhe esta palavra. Pessoas perseguidoras vão vir a ser perseguidas. Pessoas que te odiavam vão ter que te amar na marra. Pessoas que te odiavam vão ter que dizer, eu sei que Deus é na vida dela mesmo. Eu sei que Deus é na vida dele. É assim que eles vão ter que dizer. Mas deixa um pouquinho.
deixa um pouquinho de tempo que Jesus vai pegar eles. Mas, pastor, o senhor não sabe que eu tenho passado. Nem quero saber, porque eu também já passei. Só vou te dizer uma coisa, né? Perseguir filho e filha de Jesus é perseguir o próprio Jesus. E Jesus vai ter um encontro com eles para eles aprender. Aprender que não é assim. Vamos orar? Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na tua presença, quero te agradecer por essa palavra maravilhosa, pelo encontro que o Senhor teve com teu servo ali, já estou chamando de servo, né? Saulo de Tarso virou Paulo, um dos maiores homens, um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, do qual Jesus, eu me espelho na história desse homem, Senhor. Eu me espelho na história desse homem, Jesus, e da tua tão grande misericórdia que o Senhor teve para com a vida dele. Paizinho querido e amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos teus filhos. Eu te peço agora, Senhor, os teus filhos que estão sendo perseguidos, eu queria, Senhor, que o Senhor usasse de misericórdia e salvasse os seus familiares, salvasse esses perseguidores, perseguidoras e mostrasse que o Senhor tem um grande amor para com teus filhos. Dá-lhes a cada um, Senhor, agora dos teus filhos que ouviram essa mensagem, essa palavra, dá-lhe graça, ajuda eles. Eu te peço uma bênção especial para aquelas pessoas que estão enfermas, desempregadas, problemáticas e pela nossa nação brasileira, Pai. Todos esses que têm perseguido a nação brasileira, que caia por terra todos os demônios nesse dia. Em nome de Jesus, Pai, te peço a tua bênção, a tua graça e a tua proteção. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, se ele não voltar, até amanhã com mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, fiquem todos com Deus.